A paz do Senhor esteja com todos. A palavra que eu quero trazer no dia de hoje é sobre o alimento. Muitas pessoas têm afirmado que a pregação é inútil, porque os crentes não se lembrando daquilo que os pregadores pregam. No entanto, a pregação é como comida, como alimento. Eu não me lembro o que a minha mãe fez para eu comer há 20 anos atrás. Eu não lembro o que eu comi no último domingo, mas sei que sou porque eu comi todos os dias e por isso estou aqui. Muitas vezes precisamos ouvir o que já ouvimos outras vezes, ler o que já lemos outras vezes, para poder mudar a nossa vida completamente. A palavra é algo sobrenatural e essa mensagem, de fato, é penetrar como revelação no nosso coração, na nossa vida, e ela não será mais a mesma. Em 2 Coríntios 4, versículo 13, está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu escrevi, por isto é que eu falei, também não cremos, por isso também falamos. Devemos observar dois pontos importantes a serem destacados nesta palavra. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre o mesmo espírito da fé. A fé é um espírito, ela não é uma fórmula, um amuleto ou uma ferramenta. A fé não é uma fórmula que deve ser memorizada para que você aplique no dia de uma circunstância difícil. A fé, ela é espiritual. Como a fé é um espírito, temos o mesmo espírito da fé de Abraão, de Elias e de tantos outros personagens bíblicos. Paulo diz que esse mesmo espírito de fé foi colocado no coração de cada um de nós, na nova aliança. Então, dentro de você, já existe o espírito da fé, que já está agindo, trabalhando e atuando na sua vida. Por ser um espírito, a fé é contagiosa. Se você chega em uma reunião de célula ou numa igreja, encontra com um irmão cheio de fé, quando ele abre a boca, o ambiente fica permeado de fé, mudando completamente. Em contrapartida, a incredulidade também é contagiosa, pois também é espiritual. Tem gente que quando você conversa, fica até pesado demais, com vontade até de tomar banho. Por isso é necessário que você libere esse espírito de fé. A Bíblia conta que após o povo de Israel sair do Egito, foram para o Monte Sinai e de lá foram para um lugar chamado Cádiz Barneia, que ficava na fronteira com a terra prometida. Foram mais de 2 anos para fazer esse trajeto. Lá, em Cádiz Barneia, eles decidiram levantar um espia de cada tribo, ou seja, das 12 tribos, para espiar a terra. Foram levantados 12 príncipes, homens nobres, escolhidos a dedo, e foram enviados a Canaã. A Bíblia conta que eles voltaram e trouxeram um relatório negativo, um relatório de incredulidade, contaminando toda a nação com um espírito de incredulidade. Conforme está escrito em Números, capítulo 13, versículo 31 ao 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores.
e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mas em Números 14, 24 está escrito: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuíra como herança. Ou seja, Caleb mais Josué tiveram outro espírito com eles, que foram os dois que trouxeram um relatório positivo dessa terra que foi espiada. A Bíblia diz que dos 12 espias, 2 tiveram uma atitude diferente, tiveram um ou outro espírito. E o que houve de diferente em Josué e Caleb foi o espírito da fé. Que Deus possa falar a mesmo ao nosso respeito, que somos cheios do espírito da fé e que seremos um povo que vai avançar e vai conquistar. Essa fé é que atrai a Deus. Muitos querem atrair a Deus com lágrimas, com desespero. No entanto, o que vai mover o céu a seu favor é a sua fé. Como podemos manifestar esse espírito de fé? Como Paulo nos ensinou, criem. Por isso falei, se cremos, precisamos falar. Se você crê, você precisa dizer. É mais simples do que você imagina. Logo, a melhor forma de exercitar a nossa fé é crendo e falando. Ao levantar pela manhã e comece liberando a palavra, dizendo que esse dia que o Senhor preparou para você é um dia de vitória, dia de portas abertas, dia de bênção sem medida. Muitos querem crer em silêncio, mas a fé não é silenciosa, a fé ela fala. Quem crê fala que seu filho é homem de Deus. Quem crê fala para o seu marido que ele é um profeta de Deus, ministro de Deus. Mesmo que você não consiga ver no seu marido, na sua esposa, no seu filho ou filha aquilo que Deus diz a respeito dele, não se detenha no natural, mas diga o que Deus pensa a respeito dessa pessoa. Não desista. Desistir de acreditar naquilo que você está vendo, como se fosse maior ou mais forte. Profetize aquilo que a palavra diz. Você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Aquilo que os nossos olhos carnais vê é um fator, mas nem todo fator é uma verdade. A única verdade absoluta é aquilo que Deus diz. Você pode escolher ou ficar com o fator, ou fica com a verdade. A verdade transforma os fatos, porque ela é imutável, ela é poderosa. Por isso, você não deve andar pela fé, ou seja, fatos. Aliás, por isso você não deve andar pelo que vê, que são fatos, mas sim pelo que crê, que é a palavra de Deus. Em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é maior de todas as bênçãos que alguém pode receber, visto que foi salvo, e foi salvo da ira de Deus e foi reconciliado com Deus. Portanto, hoje você pode desfrutar dessa plena paz com Deus, viver debaixo do favor e da graça dele, como essa salvação chegou até você. Com ela se tornou uma realidade em sua vida. Paulo disse, porque você creu no seu coração, confessou com a sua boca, você recebeu o maior de todas as bênçãos. Em Romanos, capítulo 10, versículo 10 está escrito: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Com o coração se crê para a justiça, com a boca e confessa a respeito da salvação. Então é necessário fazer duas coisas. É porque cremos que falamos e porque cremos que confessamos. Existem muitas coisas na Bíblia que você recebe pela boca quando você fala. As bênçãos de Deus são recebidas dessa maneira. Em Salmos 91, versículo 9, está escrito: porque tu, o Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Sabe como nos fazemos do Senhor abrigo, nosso refúgio? Declarando que Ele é o nosso abrigo, declarando que nele estamos protegidos, que nele nenhum mal nos sucederá e que nele nenhuma praga nos alcançará, porque Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Senhor, meu Deus, glorioso Pai, Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, por me conceder, Senhor, esse momento, Senhor, para me transmitir essa mensagem, Senhor, e que essa mensagem de alimento, Senhor, que vai exercitar na vida de cada um que estiver ouvindo, Senhor, um alimento de fé, Senhor, que eles vão poder exercer com mais clareza e ter conhecimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando na vida de cada um deles, Senhor, muitas bênçãos, Senhor. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um deles, Senhor, como o Senhor tem transformado a minha, Senhor, através do exercício da fé, através desse alimento poderoso, Senhor, para a honra e glória do Senhor e do teu santo nome. Amém.